Aleluia. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero meditar com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Aleluia, Jesus. Já aqui agradecendo a Deus pelo convite, o irmão Milton que mandou mensagem para mim, me convidando, e agradecer também o servo de Deus, o irmão Geraldo, foi empossado agora a dirigir, que Deus abençoe a caminhada de vocês aqui nessa congregação e a toda a igreja, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, e a partir do versículo 1, um texto bem conhecido, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Sente-se, meu irmão, minha irmã, glorificando a Deus. Enquanto o irmão Adão falava aqui, eu estava me alegrando também, porque eu estava uns minutinhos atrás ali, sentado, agradecendo a Deus por estar aqui. Porque eu me converti aos 21 anos de idade, e para mim estar hoje aqui é só pela misericórdia de Deus. Não é mérito meu, mas é favor do Senhor. E para esse ano, porque às vezes quando me converti, eu aprendi a tocar violão. Eu nunca fiz um curso de violão, mas minha tia deixou um violão guardado comigo e eu, meio metido, comecei a mexer, pedi para o irmão me mostrar como é que eram umas notas do violão, e assim foi. E eu gosto muito de tocar, de cantar, de pregar, mas às vezes a gente meio que se amarra porque eu gosto de estar adorando na casa do Senhor, mas às vezes os irmãos convidam para estar cantando, pregando, eu falo: irmão, só uma coisa, porque eu não quero. Mas esse ano eu falei para o Senhor, se o Senhor nos chamou, nos deu a capacidade de ter nos ensinado, então, conforme nós cantamos aqui, quero gastar a minha vida servindo ao Senhor. Então, que Deus seja louvado em todas as coisas. Meus irmãos, a palavra que nós lemos, ela fala aqui do chamado de Deus a Abraão. A gente costuma falar mais Abraão porque posteriormente o nome dele o Senhor mudou de Abrão para Abraão. Mas aqui fala do chamado de Abraão. E é interessante que, conforme o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, era o mesmo que alguém ouvir a voz do Senhor e colocar um caminhão na frente da sua casa, carregar toda a mudança, e quando você embarcar no caminhão, o motorista vai perguntar: nós vamos para onde? Vai dizer: eu não sei. No caminho eu vou te dizendo para onde que é que nós vamos. Foi mais ou menos assim que Deus fez com Abraão. Sai da tua casa, junta tudo que tem. E aí, durante o percurso, durante o caminho, eu vou te direcionando para onde você tem que ir. E eu vejo que Abraão, quando junta suas coisas e vai, nós aprendemos duas lições muito importantes através da vida de Abraão. Primeiro, fé. A fé que Abraão tinha moveu ele a obedecer a uma voz que ele ouviu e creu que era a voz de Deus. E através dessa fé, de ouvir a voz do Senhor e crer que era Deus que estava falando com ele, levou a Abraão a seguir as orientações daquela voz. E quando ele deu esse primeiro passo, ele passou a trilhar o caminho que a bênção que seria derramada sobre a vida dele, conforme o Senhor disse, era tão grande,
que se estenderia a todas as famílias da terra. Aleluia. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque um dia Abraão escutou a voz de Deus, saiu da sua casa e partiu em obediência ao chamado do Senhor. Então, a primeira lição que nós aprendemos, fé. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se alguém se aproxima de Deus, precisa acreditar que Deus existe e que Ele dará recompensa a todos que o buscam. Aleluia. Fé. A fé que levou Abraão a dizer sim para o Senhor e partir com toda a sua família, toda a sua casa em uma grande peregrinação. A segunda coisa que nós aprendemos com essa atitude de Abraão é confiança. Porque Abraão, além de ouvir a voz de Deus e partir para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele, Abraão, ele acreditou, ele confiou que o Deus que o chamou era poderoso para suprir todas as suas necessidades até que ele chegasse no destino final, quando ele chegasse na terra da promessa. Glória a Deus. Então, Abraão, ele tinha fé e tinha confiança em Deus. Existe alguém na Bíblia, Davi, rei de Israel. Esse era um homem que também tinha muita confiança no Senhor. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele reinou 40 anos em Israel. E durante 40 anos, Davi nunca saiu para uma batalha sem antes consultar a Deus, para saber a orientação do Senhor, porque ele confiava que o Senhor tinha a melhor direção para ele. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, algumas vezes Davi orava e o Senhor dizia para ele: não vai agora. Ele perguntava: Senhor, posso ir agora contra o meu adversário? E algumas vezes o Senhor falava: não vai. Então Davi esperava. E passado um determinado tempo, ele consultava a Deus novamente e Deus falava: agora pode ir, que eu entreguei o seu adversário na sua mão. E Davi ia e vencia as suas batalhas. Aleluia. Confiança em Deus. Irmãos, muitas vezes nós perdemos batalhas pela falta de confiança. Porque às vezes Deus fala, nos promete algo e nós precisamos confiar que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Outras vezes nós buscamos algo de Deus e precisamos confiar que esse Deus é capaz de nos conceder também aquilo que pedimos. Só que muitas vezes o que nos atrapalha na caminhada é a falta de confiança. Porque a falta de confiança no poder de Deus nos leva a ser precipitados em muitas coisas, irmãos. É como que se você colocasse algo na mão de Deus, ou como eu falei, estivesse esperando algo se cumprir que Deus falou na tua vida. Mas conforme vai passando os dias, semanas, às vezes meses ou anos, aquela angústia, aquela ansiedade de ter aquilo logo na mão, as pessoas às vezes acabam colocando os pés pelas mãos, se precipitando, tomando atitudes que não era para tomar. E é nessas horas que muitas vezes vem a decepção, vem a derrota, vem a frustração, vem as feridas. Por causa da nossa falta de confiança em Deus. Mas eu creio que nessa noite a palavra de Deus é liberada sobre essa igreja. Aleluia. E o Senhor, Ele quer nos acrescentar fé e confiança. Porque certa vez os discípulos fizeram um pedido para o Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo que eles viam Jesus fazer, eles pediram para o Senhor: Senhor, acrescenta um pouquinho mais de fé para nós, para que nós possamos ver mais milagre na nossa vida. Aleluia. E o Senhor tem uma porção de fé para derramar sobre essa igreja nessa noite. Aleluia. Porque é por fé que nós nos movemos, é por fé que nós ouvimos e reconhecemos quando é Deus que está falando com a gente. Glória a Deus. E o Senhor quer nos fazer pessoas que confiem
naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu, ou naquilo que você busca em Deus, confiando que Ele é poderoso para realizar muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Só que saiba esperar com paciência para que a sua confiança de fato te leve até a vitória, porque é verdade que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Fé e confiança. No capítulo 15 de Gênesis, o Senhor ele vai prometer para Abraão um filho. Porque o Senhor, Abraão tem uma visão, e nessa visão Deus fala com ele. E o Senhor fala que muito grande seria o galardão, a recompensa na vida de Abraão. Aleluia. Aí Abraão humildemente fala: Senhor, mas como é que isso vai acontecer, Senhor? Já sou velhinho, já avançado em dias, não tenho filhos. E quem vai herdar tudo que eu tenho é um criado que nasceu aqui, dos meus funcionários, o Damasceno Eliezer. Aí o Senhor falou para Abraão: não é Eliezer que vai herdar o que você tem. Aleluia. Eu vou te dar um filho. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Abraão com 90 anos de idade, irmãos. E Deus disse para ele: eu vou te dar um filho. A Bíblia diz que Abraão creu naquela palavra do Senhor. E a fé de Abraão foi tão grande que a Bíblia diz que a fé dele, aquela atitude de crer, foi imputada como justiça na vida de Abraão. Aleluia. Ou seja, o Senhor justificou Abraão por causa da atitude de fé dele. E a partir daquele momento, quando Abraão creu no Senhor e aquilo lhe foi imputado por justiça, o milagre começou já a acontecer na vida de Abraão, porque ele creu na palavra do Senhor acima de qualquer circunstância ou situação. E tem aqueles momentos que às vezes a gente recebe uma palavra de Deus que olha para a gente mesmo e fala: será, Senhor? Será que vai ser assim comigo? Mas Abraão, ele creu na palavra. Aleluia. Aleluia. E Deus prometeu: o herdeiro vai ser o teu filho, que eu vou gerar de ti mesmo, Abraão. E depois o Senhor fala com ele e ordena até o nome que ele vai dar para o filho. Você vai ter um filho, homem, e vai chamar ele de Isaac. Glória a Deus. No capítulo 17, o Senhor, já trabalhando para abençoar a vida de Abraão e a sua casa, ele muda o nome de Abraão. E o nome da sua esposa, que se chamava Sarai. Abrão significa pai exaltado ou pai elevado. Abraão significa pai de uma multidão, ou pai de muitas nações. A sua esposa se chamava Sarai, que significava minha princesa, que é uma expressão mais pessoal, mais familiar. Quando Abraão chamava Sarai, ele estava chamando ela, oh, minha princesa, aquela intimidade. Mas o Senhor fala para Abraão: a partir de agora a sua esposa não será mais chamada Sarai, mas será chamada de Sara. E Sara quer dizer somente princesa, e se entende como a mãe de todas as nações. Aleluia. 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 Pela fé eu creio e libero uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Que Deus está mudando situações, nomes, papéis, aleluia, para fazer cumprir a palavra dele na sua vida. Que tu serás uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No capítulo 18, Abraão tem uma experiência com Deus. Ele estava na tenda e aparece 3 anjos para Abraão. E quando ele vê aqueles homens, ele sai para fora da tenda, recebe aqueles homens, prepara um grande banquete para eles, e aqueles homens dizem: Abraão, a tua esposa está aí, a Sara? Ah, ela está ali na tenda. Pois escreve bem, marca bem a palavra de hoje, Abraão, que daqui 1 ano Sara vai dar à luz a um filho. Aleluia. Glória a Deus.
E Sara estava na porta da tenda, pelo lado de dentro, escutando. E quando ela escutou, a Bíblia diz que ela se riu por dentro. Mas não por dúvida ou por incredulidade, mas porque ela tentou para o próprio corpo dela. Porque àquela altura do campeonato, Abraão já estava com 99 e Sara com 89 anos. E ela pensou, mas será que eu já nessa idade ainda vou ter prazer com o meu Senhor, com Abraão? E ela achou que aquilo seria impossível. Mas a partir daquele momento, a partir daquela palavra, Deus começou a trabalhar, aleluia, na vida de Abraão e de Sara. Porque, irmãos, quando Deus Ele quer abençoar a vida de alguém, Aleluia. quando Deus quer te abençoar, irmão, aleluia, não depende de nada e nem de ninguém. E talvez até nós, em algumas situações, a gente age assim como Sara, né? Olha para nós e fala, não, Senhor, será que é para mim mesmo a palavra? Será que é comigo mesmo que vai acontecer isso? Aleluia. Glória a Deus. Será que a palavra do Senhor vai se cumprir assim na minha vida? Eu mesmo, Senhor, você tem certeza que sou eu? Pois o anjo disse para Abraão, daqui 1 ano, a tua esposa vai dar à luz ao filho. E quando o Senhor quer abençoar alguém, ninguém pode impedir. Uma vez Jesus ele ia entrando pela cidade e ele encontrou, saindo da cidade, uma viúva que estava indo sepultar o seu filho, que havia morrido, seu único filho. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, ele sentiu compaixão daquela mulher. E quando eles iam se cruzando, o Senhor ordenou que parasse aquele cortejo fúnebre. E ele colocou a mão no caixão, e na versão bíblica vai dizer o esquife. Esquife não era o nome do jovem, tá, irmãos? Igual eu já escutei alguns dizer. Esquife era o caixão. Jesus colocou a mão no caixão e disse, levanta-te, jovem. E o jovem se levantou do caixão, e o Senhor entregou aquele que estava morto vivo na mão da sua mãe. Aleluia. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Uma vez um leproso, eles viviam fora da cidade, porque a lepra era uma doença altamente contagiosa, não podia chegar perto de ninguém. E se eles entrassem, chegassem perto da porta da cidade, eles eram apedrejados. Mas quando Jesus caminhava naquele lugar, e o leproso, sabendo da presença de Jesus, ele colocou em risco a própria vida e foi até o mestre. E quando ele chegou diante de Jesus, ele mesmo disse, Senhor, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. E Jesus falou, pois eu quero, fique limpo. E no mesmo instante o leproso foi purificado e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Porque quando Deus quer operar, ninguém impede. Uma vez Jesus foi visitar a casa de Marta e Maria, sabendo já o que ele ia fazer, porque ele recebeu a notícia de que Lázaro estava morto. E quando ele chegou na casa de Marta e Maria, era uma tristeza, porque Jesus tinha amizade com eles. E as irmãs já vieram logo chorando, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Mas ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E o Senhor disse, tire a pedra do sepulcro. E alguns vieram falar para Jesus, Senhor, mas já faz 4 dias que ele morreu, Senhor. Já cheira mal. Mas o Senhor ordenou, tire a pedra. Esses dias eu estava meditando nessa palavra e pensando nisso. 4 dias depois de morto. E realmente já cheirava mal, irmãos. E quando remove a pedra, o cheiro que sai de dentro daquele sepulcro é um cheiro de morte. Um cheiro de um corpo que está em estado de decomposição. Então todas as pessoas que estavam ali sentiram o cheiro de um corpo em decomposição. Mas quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia, naquele mesmo instante o cheiro de morte desapareceu naquele lugar.
E saiu de lá de dentro um homem envolto em lençol, todo troco, e foram lá ajudar ele, e Lázaro ressuscitou dos mortos. Irmão, quando Deus quer abençoar a sua vida, e quem sabe esse dia hoje, que Deus está mudando a sua história, que Deus está ressuscitando os seus sonhos, que Deus está relembrando: eu sou contigo, eu prometi, eu sou fiel para cumprir na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou o Senhor, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem me impedirá? Aleluia. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. No capítulo 21, vai ocorrer o nascimento de Isaac. Glória a Deus. E a Bíblia diz que, conforme a palavra do anjo, conforme a palavra de Deus, o milagre aconteceu na vida de Sara. Então, no tempo em que ela ouviu a palavra na tenda, até ela conceber, Deus começou a trabalhar na vida de Sara. Com 90 anos, com 89 anos, Abraão com 99, e a Bíblia vai dizer que o Senhor não atentou para o corpo amortecido de Sara, que já havia cessado o costume das mulheres, ela já não ovulava mais. Abraão também já tinha perdido a sua força, só que quando Deus quer operar, Ele começa a restaurar, aleluia, todo o aparelho reprodutor de Sara e de Abraão. Porque da palavra do anjo até o nascimento, 1 ano. Então, pelo período de aproximadamente 2 a 3 meses, foi um tempo em que Deus foi trabalhando e restaurando o corpo de Abraão e de Sara. Tem coisas que Deus faz que é na hora. Tem coisas que o Senhor faz que demandam um determinado tempo. O importante é nós não perder a fé e a confiança nesses dias. Porque aparentemente os criados, quem olhava para Abraão e quem olhava para Sara, via um casal de idosos, irmãos. Mas só que o interior deles estava sendo renovado pela palavra da promessa de Deus. Aleluia. E eu tenho absoluta certeza que nessa noite, embora o exterior, que eu vejo você aqui por fora, mas eu não te conheço por dentro. Eu não sei dos seus sentimentos, não sei dos seus sonhos, das suas frustrações, dos seus medos, irmãos. A não ser que o Senhor revelar. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que quando a palavra de Deus é liberada na tua vida, embora não apareça no exterior, mas por dentro Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, nos teus sonhos, para cumprir a palavra dele na tua vida, em nome de Jesus. E o Senhor começou a restaurar Sara e Abraão. E eu gosto às vezes de ficar meditando nessas coisas e pensando na situação de que um belo dia, quando Sara estava pronta, no período fértil, ela olha para o seu velhinho, o velhinho olha para a velhinha dele, e o Senhor faz com que o amor dos dois se reacenda. E Abraão e Sara, com 99, com 89 anos, se amam, e ela concebe e engravida de um filho na sua velhice. Aleluia. 9 meses depois nasce Isaac. E quando Isaac nasceu, eu achei muito lindo o que Sara disse. Que quando o menino nasceu, ela declarou: hoje o Senhor me fez sorrir. E todas as pessoas que olharem para isso vão sorrir junto comigo. Aleluia. Oh glória. Irmãos, quando o Senhor abençoar a tua vida, aleluia, vai multiplicar a alegria do teu coração. Receba essa palavra da tua vida.
Só que não vai ser só na sua vida e na sua família. Todos verão o que o Senhor vai fazer na tua vida e na tua casa, porque é para a glória do nome dEle, para o louvor do nome dEle, porque Ele é Deus. Aleluia. E nasce Isaac, e a palavra de Deus se cumpre na vida de Abraão. Depois de Isaac, vem a Jacó. Jacó gera os 12 patriarcas, e 680 anos depois, Israel é uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas que cruzaram o Rio Jordão e estavam tomando posse da terra da promessa pelas mãos de Josué. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abraão não chegou a ver, mas o povo que o Senhor abençoou da sua semente foi exatamente como Deus havia falado para ele. Abraão, olha para o céu, quantas estrelas? Se tu conseguir contar, porque esse é o número dos teus descendentes. Abraão, tu consegue contar a areia da praia e do mar? Porque esse é o número dos teus descendentes. E a palavra de Deus se cumpriu. E quando, pela liderança de Josué, eles cruzam o Jordão e tomam posse da terra prometida, por um tempo Josué lidera o povo e conduz eles para conquistar algumas cidades na terra de Canaã. E quando ele divide a herança, ele chama os cabeças de cada tribo de Israel, ele reparte a herança de cada um, e Josué libera uma palavra naqueles dias para aquele povo. E eu quero encerrar com essas palavras de Josué. Porque depois que eles estão estabelecidos na terra, Josué capítulo 24, e o versículo 14 vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, hoje é uma noite de escolha. Tudo depende da nossa escolha. O Senhor tem uma palavra liberada para a sua vida. E para que nós possamos viver a palavra, os benefícios da palavra de Deus, nós precisamos escolher. Aleluia. Porque a bênção do Senhor se cumpriu na vida de Abraão, mas chegou um determinado tempo em que eles, vendo tudo que Deus já havia feito, presenciado todos os milagres que o Senhor já havia feito, eles estavam num momento agora crucial na vida deles. Agora, depois de tudo que vocês já viveram, é tempo de escolher. Vocês vão servir aos deuses dos vossos pais, aqueles que no Egito escravizaram o povo, ou vocês têm a oportunidade de servir ao Senhor, que vos livrou da terra da servidão. Cada um faz a sua escolha. Josué disse: eu já fiz a minha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora tem uma escolha para você nessa noite. Que escolha você vai tomar para a sua vida? Aleluia. Porque pela palavra nós vimos que Deus, ele é fiel e poderoso para cumprir na tua vida tudo que Ele prometeu, tudo que Ele disse que Ele ia fazer. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas se nessa noite nós firmarmos o nosso pé, a nossa decisão, irmãos, ninguém vai conseguir impedir aquilo que Deus tem na nossa vida. Aleluia. Porque as adversidades, elas vêm, as dificuldades se levantam, os problemas vêm na casa de todo mundo,
mas na casa em que o Senhor verdadeiramente é Deus, Ele reveste de força, Ele reveste de ânimo, Ele renova a alegria, Ele renova a fé, Ele ressuscita os mortos, Ele ressuscita sonhos, Ele te levanta com poder e autoridade e destrói o adversário na sua frente, para que você vença e o nome dele seja engrandecido na tua vida. Aleluia. Se coloque de pé, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero orar pela tua vida.